Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Filosofia da Educação. Como vocês observaram, o tema da nossa aula de hoje é a sala de aula e o processo de criação do conhecimento, parte 2. Isso porque o material didático de vocês, composto por 5 capítulos, nós dividimos este quinto capítulo em 2 aulas. A aula passada nós trabalhamos os conteúdos relacionados à sala de aula. Nós definimos o que é a sala de aula, o que ocorre na sala de aula, as relações, inter-relações e a sala de aula como um espaço de socialização. Na aula de hoje, do mesmo tema, nós iremos trabalhar as questões relacionadas ao processo de criação do conhecimento. Portanto, antes de iniciarmos o conteúdo da aula, eu desejo mais uma vez a todos vocês bem-vindos e que nós possamos, nesta última aula da nossa disciplina, caminharmos um pouco mais à busca da construção de conhecimentos tão necessários para a nossa vida profissional. Vocês, profissionais em formação, que terão com certeza todo o aporte teórico necessário para executar as suas ações profissionais dentro da sala de aula. A produção do conhecimento, que é a parte específica que iremos trabalhar na aula de hoje, certamente vos ajudará muito em vossos afazeres cotidianos, didáticos e pedagógicos em sala de aula. Vejamos, então, as formas de conhecimento. Quando vamos trabalhar as formas de conhecimentos, nós iremos trabalhar mais especificamente relacionado no contexto de 2 formas de produção de conhecimentos, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Quando vamos trabalhar as questões relacionadas ao conhecimento tácito, o que está implicado ou em que implica este conhecimento tácito? Vamos então à tela para verificarmos e acompanharmos o conteúdo que aparece para vocês e após discutirmos um pouco sobre a produção do conhecimento dentro do contexto do conhecimento tácito. Então, o conhecimento tácito é pessoal e arraigado nas ações, experiências, nas emoções e nos valores vivenciados pelo indivíduo. Então, esse conhecimento tácito, ele está arraigado, ancorado nas ações, nas experiências, nas emoções, nos valores sociais, valores culturais, valores religiosos, os valores morais que o indivíduo incorpora no seu dia a dia, no processo de crescimento físico, biológico e intelectual. Vale ressaltar aqui que o conhecimento tácito, ele diz respeito ao que o indivíduo interioriza no seu processo de formação. Portanto, a outra forma de conhecimento que vamos trabalhar é o conhecimento explícito. E o conhecimento explícito, ele traz para nós elementos diferenciados dos elementos presentes no conhecimento tácito. Mas como podemos compreender o conhecimento explícito? Em que está ancorado o conhecimento explícito? Qual a base de sustentação para a criação do conhecimento explícito? Vamos lá à tela e verificarmos, acompanharmos. Portanto, vemos que o conhecimento explícito é aquele que os sujeitos se expressam por meio de diferentes formas de comunicação e linguagem. Então, quando nós estamos falando do conhecimento explícito, diferentemente do que estávamos falando do conhecimento tácito, que o tácito é o conhecimento interiorizado, que o indivíduo aprende, que o indivíduo guarda, aprende e apreende os conceitos, os referenciais teóricos, a base teórica, o processo da produção do conhecimento em um contexto mais individual.
Quando falamos do conhecimento explícito, como acabamos de ver, o conhecimento explícito é este conhecimento que o indivíduo, eu não gosto muito desse termo indivíduo, eu prefiro dizer o sujeito, né? Indivíduo você abarca todo mundo e não faz a ligação direta a nenhum. Então, quando falamos com o sujeito, estamos falando do sujeito produtor do conhecimento, o sujeito como produtor da história, como o que produz e o que vive a história também, e evidentemente, aqui nós estamos falando da filosofia, vamos utilizar também o termo sujeito. E dentro do conhecimento explícito, esse conhecimento, ele é aquele em que os sujeitos, eles se expressam por diferentes formas de linguagens, e essas linguagens, elas são linguagens escritas, é por meio de um texto escrito, seja ele escrito em forma de paisagem, porque as paisagens também são textos escritos, seja em forma de gravura, seja as imagens, seja um texto escrito com a linguagem utilizando as letras que compõem o nosso alfabeto, seja esse texto produzido, esta comunicação feita por meio sonoro, por exemplo, uma música, ela é uma linguagem sonora, mas traz um contexto de conhecimento, um processo de conhecimento muito rico, porque ela retrata, inclusive, as emoções em que estão inserido o autor, as questões sociais que estão acontecendo na sociedade, as questões culturais, envolve sentimento, envolve emoção, portanto, nós temos aí uma linguagem diferenciada, mas que é produzido esse conhecimento explícito. Então, também de forma poética, né? Quando nós observamos os textos escritos em forma de poesia, é uma linguagem diferenciada, no entanto, ele produz também esse conhecimento explícito. O conhecimento ele é explícito quando ele exterioriza-se por meio de um processo de comunicação. Vale ressaltar que dentro da sala de aula nós temos um espaço por excelência apropriado para a produção deste tipo de conhecimento, bem como do conhecimento tácito que falamos anteriormente. E agora, a conversão do conhecimento. Como vamos compreender essa questão da conversão do conhecimento? Então, quando falamos sobre a conversão do conhecimento, nós podemos observar, e eu convido vocês à tela para acompanharmos o texto que temos que está ancorado à nossa discussão sobre essa conversão do conhecimento. Vamos lá, então. A conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito é chamado de socialização. As pessoas trocam experiências se a verbalização acontecer. Então, observem aí. Aqui nós temos a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito. E como isso acontece, professor? Este conhecimento tácito, essa conversão em conhecimento tácito, ocorre através da verbalização. Veja que esta verbalização, ou socialização que falamos, essa socialização ela ocorre em um âmbito mais individual. As pessoas elas têm essa socialização, mas não em uma forma tão explícita, mas é nos gestos, é na forma como a pessoa se porta, é na forma como a pessoa comparece ao seu trabalho. Vocês já observaram, e muitos de vocês lembram de alguns professores que passaram pela trajetória estudantil de vocês, e vocês certamente, alguns desses professores, vocês chegaram a dizer, quando eu crescer,
quando eu estudar, que eu vou ser professor, eu quero ser um professor igual a professora Maria, igual a professora Teresa, igual ao professor João, porque aquele professor, sem ele verbalizar de forma explícita a sua prática pedagógica, mas a sua forma de agir, a sua maneira de ser, o seu compromisso com os alunos, o seu compromisso com a qualidade do seu trabalho, marcaram a vida de vocês. Eu tive professores que marcaram a minha vida estudantil e que deixaram marcas, inclusive, que eu utilizo agora na minha profissão, que é professor. Então, vejam que não precisou ele explicitar isto com palavra, com aquelas várias formas de linguagem. Foi essa socialização que ocorreu dentro desse contexto de observação e de apreensão das práticas profissionais, das práticas culturais, das práticas pedagógicas, da prática vivenciada no dia a dia. Então, ocorre essa socialização. E aí nós observamos que as pessoas trocam experiências quando se verbaliza. E essa verbalização aqui nem sempre é com palavras, mas volto a repetir para vocês, é com a forma de ser, a maneira de ser das pessoas. Então, vamos prosseguir agora com a conversão do conhecimento. É a conversão do conhecimento tácito ou explícito que nós temos aí, a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Como vamos compreender essa conversão que se dá do conhecimento tácito em conhecimento explícito? Vamos lá, acompanhe comigo o conteúdo e vemos que a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito é denominado de externalização por meio de diferentes linguagens. Agora sim, eu vou fazer a conversão daquele conhecimento tácito que eu adquiri por meio das leituras, por meio dos referenciais teóricos, por meio da minha experiência, por meio da análise do contexto social, político, filosófico e ideológico em que aquele conteúdo foi produzido, aquele conhecimento foi produzido. Este conhecimento que está comigo, que é um conhecimento tácito, agora ele se transforma em um conhecimento explícito. Um exemplo muito bom, o que nós estamos fazendo aqui. Até então, o conteúdo desta aula era, para mim, um conhecimento, ou para eu, um conhecimento tácito, porque eu estava com este conteúdo aqui sobre a minha propriedade, sobre o meu domínio, sobre a minha capacidade intelectual, pedagógica, de compreensão, de apreensão. Mas agora, este conhecimento que estava interiorizado, que eu estava com ele interiorizado, agora eu estou transformando ele em um conhecimento explícito. Porque agora eu estou verbalizando este conhecimento tácito para vocês. A proporção que eu estou verbalizando esse conhecimento que até então era tácito, ele agora está sendo convertido, está tendo essa conversão para o conhecimento explícito, quando nós estamos aqui, eu passando para vocês por meio de uma linguagem escrita, que estamos acompanhando na tela, por meio da linguagem oral e por meio da mídia televisiva, que vocês, por sinal, assistem essa aula dentro de um ambiente virtual, já na mídia online. Então, nós estamos utilizando aqui, fazendo a conversão desse conhecimento tácito em um conhecimento explícito e utilizando esses 3 meios de comunicação para que esse conhecimento se transforme em conhecimento explícito, que é a linguagem oral, é a linguagem televisiva, que é a mídia televisiva e o ambiente de aprendizagem online. Então, aqui um exemplo da conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito.
E agora, continuando com a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito. Vejamos como isso acontece. A conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito é conhecido como combinações, ou seja, troca de informações. Quando nós temos essa conversão do conhecimento explícito, que é algo que nós já verbalizamos, que é algo que nós já explicitamos, mas as pessoas têm um espaço de debate, e a sala de aula é um espaço apropriado para isso. Quando nós estamos em um estudo em grupo, eu verbalizo algo e fazemos a combinação do que cada um de nós aprendemos ou compreendemos ao analisarmos determinado texto ou contexto ou um determinado conteúdo, e a partir desta combinação de informações, nós temos a produção de um conhecimento que já é explícito, que todos já conhecem, em mais conhecimento explícito, porque vamos agregando mais elementos a este conhecimento. Por exemplo, quando nós aprendemos uma palavra nova, que significados diferentes de um contexto, é um conhecimento que é explícito e nós estamos aprendendo também que ele está se convertendo em conhecimento explícito, porque estamos aprendendo algo mais que refere-se a esse mesmo conhecimento. Essa troca de informações, essa combinação, tá? E aí nós temos ainda a conversão do conhecimento. A conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito é denominado de internalização. Eu tenho um conhecimento explícito, que estou aqui, e aí eu volto a esse exemplo nosso, eu tenho esse conhecimento explícito que estamos trabalhando, que estamos aprendendo nessa sala de aula, e vocês, a partir deste conhecimento explícito, a partir do momento que eu estou aqui trabalhando com vocês, vocês vão internalizando esse conhecimento, vão adquirindo esse conhecimento e agregando a você no seu processo de formação. Então, é uma conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Prosseguindo, a dimensão epistemológica do conhecimento. Como vamos compreender a dimensão epistemológica do conhecimento? É constituída na externalização de forma contínua. Então, essa epistemologia, ela é de forma contínua. Se fundamenta na ação do compromisso e no desenvolvimento ou envolvimento do sujeito para a realização de uma ação específica, quando eu somo os meus esforços com a busca do conhecimento para realizar uma pesquisa, por exemplo, é uma dimensão epistemológica do conhecimento. E aí nós temos a dimensão ontológica da criação do conhecimento. Refere-se à extensão com que os indivíduos compartilham e desenvolvem o conhecimento por meio de combinações. Por meio das práticas do conhecimento explícito, eu vou ter essa dimensão ontológica, esta compreensão do surgimento, do desenvolvimento, da produção do conhecimento, e para termos a dimensão que temos hoje. Isso é uma dimensão ontológica. Assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje, e eu desejo a todos vocês bons estudos, uma excelente aprendizagem, e esta é a nossa última aula. Sucesso para todos vocês neste processo de criação do conhecimento e neste processo de formação profissional de cada um de vocês. Tchau, pessoal!